código de ética de qualquer engenheiro. Estou começando a desconfiar, Galo, que o Axel Grael saiba que a estrutura do mergulhão possa estar comprometida e, portanto, é melhor eu colocar uma praça onde ninguém estará, porque a praça que tem que ser cuidada é do Ingá, que está maltratada. É ou não é, Galo? Está maltratada, é a população que diz. Matéria do Globo, não contestada por ninguém. A praça, em frente à casa da minha mãe, que é uma bonita praça, Praça Getúlio Vargas, uma praça importante no lugar, é badaladíssimo, o bairro da Zona Sul de Niterói mais adensado, também não tem lá esse gosto não, está cheio de rato. Cheio de rato, como qualquer outro lugar da cidade de Niterói. Isso é um problema detectado pelo Chico D'Angelo, que já informou no início da gestão que os trabalhos de combate aos vetores na cidade foram negligenciados, segundo ele, no governo anterior, e que agora, para retomar, e você combate vai demorar. Pois bem, quem vai usar essa praça em cima do mergulhão? E por que a praça? Exatamente porque, sendo uma praça, e aí a especulação minha, sendo uma praça que não vai ser frequentada por ninguém, não causará risco nenhum a uma estrutura que, segundo os engenheiros que ligaram para mim para me dizer, isso estão dizendo. O mergulhão vai ser inaugurado dia 22. Ele teve um rebaixamento, se eu não me engano, de cerca de 2 metros para que passasse por ele caminhão. Para que passasse por ele caminhão. Ninguém é obrigado a ser engenheiro, ninguém é obrigado a conhecer de rebaixamento de lençol freático, mas lateralmente, Galo, ao mergulhão, do lado de cá, que faz fronteira com o Hospital Novo e fronteira com o Antônio Pedro, tem uma tubulação antiquíssima da SEDAI, que não é de barbará, que não é de material moderno e resistente, que talvez seja mais velha do que nós aqui, e que foi rebaixada e afetada pelas escavações. Se houver rompimento pelo uso do mergulhão, se houver rompimento por trepidação dessa tubulação, ela pode se romper e nós teremos em meia hora esse mergulhão inundado de lama. Então é necessário, temos tempo, Cal, tem engenheiro da EMUSA, chamado Lincoln, que concomitantemente é inspetor do CREA em Niterói e é diretor da EMUSA. Estou cobrando publicamente, estou cobrando Dionísio Mascarenhas, que é o superpoderoso secretário de Infra. Não vou cobrar da Deise, porque Deise conserva o que é feito, não está indo no âmbito dela. Talvez ela tenha que limpar a inundação que ocorreu lá dentro, caso haja um rompimento. Estou cobrando do engenheiro Lincoln, estou cobrando do engenheiro Axel, que dê explicações, porque estarei, ao longo desse período, com os companheiros que assim desejarem, recolhendo os dados. Eu até hoje não tive resposta nenhuma, nem do líder do governo, nem da bancada do PT, do porquê da mudança de planos. É uma mudança de planos, Galo, insustentável, porque a estação é importante. A estação é importante, mas houve mudança de planos. Agora as informações que eu recebo é que Rodrigo esconde da população as precárias condições estruturais do mergulhão que ele vai inaugurar no dia 22 de novembro. E mais, a denúncia a mim encaminhada, olha só, eu tenho proteção de imunidade pelas palavras e pelas ideias, abro mão dela, mas eu quero que o governo comprove. E nós vamos, nem que seja via CREA, em defesa da população de Niterói, até porque já chegou ao meu conhecimento um laudo de um conselheiro do CREA, dizendo que a fissura que houve na laje do mergulhão foi disfarçada, sob a orientação do engenheiro Lincoln, foi disfarçada com asfalto por cima. Nós não vamos permitir. Não quero participar de missa de 7º dia e de lamentação. A mudança de planos precisa ser explicada pelo líder do governo, em nome do governo, e nós precisamos ter informações que
analisem se eventualmente isso é verdade, porque eu não posso ficar calado. O engenheiro que me trouxe esta informação não é qualquer engenheiro. É uma das maiores autoridades em mecânica de solos do país. É de uma família de engenheiros que se especializaram ao longo do tempo no estudo e proteção das estacas e fundações de várias construções dificílimas de Niterói. É uma das maiores autoridades do Brasil e não ligaria para o meu telefone se mostrando apreensivo com o encobertamento de situações estruturais indefensáveis no mergulhão. Tem tempo? Tem, é 22. Se alguém perguntar, mas é razoável que o prefeito Rodrigo queira inaugurar o mergulhão no dia do aniversário da cidade? Claro que é razoável. Vai inaugurar no aniversário do Galo? Vai inaugurar, não, no aniversário da cidade, uma obra que não vai ser tudo que se imagina, porque não é para resolver problema de trânsito. Vereador, consegue só uma parte, só para esclarecimento, pairou uma dúvida. O engenheiro que passou essa informação a Vossa Excelência, ele participou da obra, do projeto, alguma coisa? Deve ter participado. Só para tirar uma dúvida, né? Não, mas deve ter participado. Não, para levar em conta, né? Se ele participou, ele sabe o que ele está falando. Então, mas olha só, eu estou protegendo ele, estou protegendo o nome dele, estou protegendo o nome de todo mundo. O problema é que quem nós temos que proteger é a população. É a população. Não, Vossa Excelência está Então, infelizmente... eu estou querendo saber se ele participou, até porque se ele participou... Infelizmente, Cal e Beto, e os vereadores que estão aqui, infelizmente, esse tipo de preocupação, que tomara que seja infundada, porque os prejuízos causados a nós de Niterói pela administração Jorge na elaboração desse projeto e na condução desse projeto, o prejuízo já é irreparável. Tempo, dinheiro, falta de projeto executivo, várias das coisas que tiveram que ser feitas com o concurso da EMOP e concurso da ajuda dos órgãos que o Rodrigo pediu ajuda do governo do Estado, isso tudo é relevante. Mas dependendo do que foi deixado de herança, pode ser que nós tenhamos comprometimento estrutural. E se tiver comprometimento estrutural, assim como o prefeito Rodrigo Neves, acusa a herança maldita do governo anterior que ele recebeu, ele tem que ter a coragem, se é que ele está sendo devidamente informado pelos técnicos, eu também não estou cobrando do Rodrigo que ele vira engenheiro de uma hora para outra não, ele disse que virou engenheiro lá. Hein? Ele levou uns 6 ou 7 anos, antes de ser jubilado da UF, para se formar em ciências sociais. Não acredito que ele tenha tempo de disposição para estudar engenharia e virar engenheiro, mas com o conhecimento que ele... Não, claro que não tem. Com o conhecimento que ele tem dos técnicos que estão ajudando ele, eu só espero que os técnicos não estejam escondendo do prefeito informação relevante. Porque eu espero que a Câmara cumpra o seu papel, infelizmente vou estar fora durante esse período. Porque eu acho que cabe a nós, não exclusivamente, mas cabe a nós também proteger a população. E se de alguma maneira estiverem sendo ocultadas da informação, da população, informações que são relevantes e que dizem respeito diretamente à segurança da população, isso é crime. E aí eu prefiro estar do lado do prefeito Rodrigo se ele decidir não inaugurar no dia 22 para avaliações mais categóricas e seguras, eu estou do lado dele. Até porque eu acho que o mergulhão não vai ser isso que a maioria das pessoas estão falando. As pessoas vão entrar rapidamente no mergulhão e ficar engarrafadas debaixo da terra. Não vai ter melhoria de trânsito. A principal tarefa do mergulhão é desviar para debaixo da terra os carros, para que a superfície fique liberada para quem? Para os ônibus. Ônibus esse, que com o anúncio do projeto de concurso para fazer uma praça, deixam de passar por ali. Então isso é muito complicado, e eu não queria viajar sem falar isso.
tenho dúvidas se o Rodrigo sabe de tudo. Do jeito que o Rodrigo funciona mentalmente, e é bem diferente do Jorge, o Rodrigo quer mostrar serviço. Ele não é mostrar serviço para aparecer. Ele quer corretamente mostrar que ele não é indolente. Indolente igual o prefeito anterior que dormia até tarde, que de comum com o Rodrigo eram ambos flamenguistas. Não sei nem porque que Vossa Excelência apoia ele. Mas, ambos, Jorge e ele, flamenguistas. Mas tem um perfil, uma personalidade, tá lá, quer fazer, quer aparecer. Diz ele que em pouco tempo será governador do Estado e presidente da República, quem sabe no futuro, presidente da ONU. Então, não é essa a discussão. O que eu temo, e aí estou falando, Verônica, é bom que tenha voltado para cá e Cal esteja aqui, o que eu temo, e vou cobrar isso de um engenheiro chamado Lincoln, vou cobrar isso de Domício, porque o que eu temo é que Rodrigo, na ânsia e na cobrança dos técnicos para inaugurar o mergulhão, que está se arrastando, e é legítimo que ele queira inaugurar, dele possam estar sendo escondidas informações importantes para a adequada tomada de posição. Pois não. Vossa Excelência me permite um breve à parte. Na verdade, o mergulhão de Niterói se assemelha a uma novela mexicana de péssimo gosto, não é? Uma daquelas obras intermináveis que consome dinheiro público, a população fica na expectativa de uma obra que, teoricamente, fazia parte do projeto ali do Jaime Lerner e que deveria melhorar o processo de mobilidade urbana na cidade de Niterói. O que a gente percebeu é que ao longo dos meses, ao longo de anos, né? Os últimos anos do governo Jorge, aquela obra ficou ali parada, sem nenhum tipo de justificativa e com um monte de desencontro. Uma hora alguém dizia que era rio, outra hora alguém dizia que não tinha escoro, uma coisa estranha, pouco clara, não é? O fato é que o prefeito Rodrigo Neves, assim que assumiu, e até pagou um preço por isso, porque a opção dele foi procurar o governo do Estado e pedir que fosse feito um estudo junto com a COP, não é? Para saber o que de fato precisava ser feito no mergulhão. Esse estudo foi pago pelo governo do Estado. E a importância desse estudo era apontar o que de fato precisava ser feito no mergulhão. Esse é o primeiro elemento. O estudo apontou algumas iniciativas que precisavam ser feitas ali. Uma parte delas era um reforço no estaqueamento, no processo de sustentação. O segundo é o lençol freático que passava ao longo do mergulhão, precisava sofrer um processo de rebaixamento. Então, tanto o processo de rebaixamento como o processo de reforço, de estaqueamento que tinha que ser feito no mergulhão, foi feito ao longo desses últimos meses. Obviamente que está correta a postura do vereador Paulo Eduardo Gomes, e esse é o papel não só do vereador Paulo Eduardo, é o papel de todos nós vereadores. Nós temos que zelar, não só pelo dinheiro público que está sendo gasto ali, mas sobretudo pela segurança das centenas e milhares de pessoas que todos os dias vão passar por aquele local. Nós fizemos diversas visitas, acompanhado de técnicos da prefeitura, que nos explicaram minuciosamente, com detalhes, de todo o processo que foi feito ali no mergulhão. A população tem uma expectativa, porque o trânsito de Niterói está completamente paralisado. O que não pode, o que não deve acontecer, é o que acontecia no governo passado. A obra estava ali, estava sendo gasto dinheiro público e não tinha nenhuma expectativa, nenhuma justificativa, nenhum prazo. Isso não pode acontecer. A população merece e precisa ter explicações de obras de grande impacto que estão sendo feitas na cidade. Nesse sentido, o governo vem acertando. Obviamente, eu estava conversando aqui com o vereador Cal, que é o líder do governo, com o vereador Beto da Pipa, que é o presidente da Comissão de Urbanismo,
Nós estávamos aqui conversando entre nós, porque aquilo que costumeiramente o governo vem fazendo desde janeiro, todas as iniciativas de políticas que são políticas que têm algum tipo de relevância maior, que afetam mais a população, o governo vem a essa casa e senta com os vereadores, dialoga com os vereadores e explica o que está acontecendo, não é? Então o vereador Beto da Pipa já conversou aqui comigo, também com o líder do governo, e nós vamos trabalhar no sentido de que o conjunto de vereadores que não tem o conhecimento técnico que o vereador Paulo Eduardo tem, porque é engenheiro de formação, que o conjunto dos vereadores possam ter acesso às informações e dessa forma ter a segurança de saber que aquela obra vai ser inaugurada em condições de atender bem a população de Niterói. Eu preciso ir embora porque já estou levando puxão de orelha, mas só para terminar, Verônica, a questão é outra. Eu estava conversando com o Galo aqui, com o Galo estava me dizendo, não, mas os engenheiros, tem engenheiro japonês, norueguês, finlandês, inglês, americano, eles podem todos estar dizendo, olha só, estudamos e com segurança afirmamos, não coloque peso em cima desse mergulhão, porque a estrutura não vai aguentar. E aí, eu não estou dizendo que é verdade isso. É porque não dá para dizer, tem um engenheiro japonês, tem um engenheiro finlandês, tem um engenheiro, é mais engenheiro, né? Tem mais médico do governo federal e tem mais engenheiro também. Agora é um engenheiro holandês, finlandês e o diabo 4. O que eu estou dizendo é simples. Esse mergulhão foi feito para desviar os ônibus para baixo da terra e na superfície ter uma estação. Se não puder ter estação, eu não quero saber o que pensa o engenheiro japonês. Porque ele pode estar dizendo o seguinte, inaugura por baixo, mas não põe a peso em cima, senão cai. E esse mergulhão não interessa a cidade de Niterói. Então não venha com disfarce, nem Axel, nem ninguém. Porque nós vamos fazer uma discussão séria. Vamos trazer peritos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e aí não é brincadeira. Não dá para você ter falso testemunho com a RT, que são anotações de responsabilidade técnica, que é o instrumento a partir do qual a sociedade se defende dos maus serviços de engenharia. Ninguém pode responsabilizar o governo Rodrigo, Verônica, de ter pego um mergulhão que se iniciou do jeito que se iniciou. Agora, se ele insistir em desviar a função do mergulhão e disfarçar com a construção de uma praça, não fazendo aquilo que é vital para a mobilidade da cidade, nós vamos atacar o governo Rodrigo. Porque não é o governo Jorge que estará mentindo sobre os problemas estruturais do mergulhão. Quem estará mentindo não é quem construiu mal o mergulhão lá atrás. Quem estará mentindo sobre as condições estruturais, escondendo da população, quem estará mentindo é o governo atual. E aí eu não estou aqui dizendo que ache que o Rodrigo está sabendo as coisas. O que eu estou dizendo é que nós não podemos aceitar o sumiço de uma estação de ônibus porque o mergulhão foi mal feito. Então que ele seja bem feito, que se responsabilize quem construiu mal e que obrigou o governo a gastar mais dinheiro para que ele estruturalmente dê cabo da função que ele tem. Responsabilize. Vamos responsabilizar quem fez isso no passado. Agora, o que não dá é esconder da população e inventar que vai fazer um concurso de praça, porque isso agrada os arquitetos de Niterói, e é uma praça absolutamente inútil, e nós deixamos de ter um terminal que é vital para a mobilidade urbana e da interligação entre Zona Norte, Zona Sul e Centro. Não dá para você contar apenas com a via litorânea para a integração de Niterói até a Zona Sul e a região oceânica. Nós temos uma via e um corredor importante que é subindo a Roberto Silveira e subindo a Gavião Peixoto, descendo a Roberto Silveira e descendo aquela de Santa Rosa, que eu sempre faço confusão, Paulo César ou Paulo César.
esses corredores, dos poucos que nós temos, precisam ser bem usados para melhorar a mobilidade, tirando ônibus da rua e melhorando a mobilidade urbana na cidade, liberando espaços para ciclovia, etc, etc. Nós não podemos abrir mão, como o Axel falou, talvez escondendo a verdade que ele já saiba, e aí eu estou falando aqui, porque ele vai ter que dizer para mim, Paulo, você está sendo leviano. Porque do jeito que ele falou, não tem nenhum planejamento aqui de estação, e se tiver, eu sou contra. Com a categoria, com a firmeza com que Axel falou, e se tiver, sou contra, começa a desconfiar que ele já saiba que o mergulhão tem problema estrutural. E aí, não dá. Um secretário, um vice-prefeito, o vereador, o vice-prefeito ou o prefeito não podem ter atitudes que falseiam com a verdade. Isso é crime de responsabilidade. Então, Rodrigo não tem a obrigação de inaugurar algo que descumpra a sua função e que não dê a segurança total no cumprimento da sua função original. Não tem obrigação. Ninguém vai cobrar dele se ele vier a público e disser, encontramos e vamos ter que investir mais para que ele cumpra o papel dele. Ninguém vai crucificá-lo. O pessoal não vai. Agora, o pessoal vai se descobrir que o Rodrigo e o seu secretariado está escondendo à população informações que o mergulhão tem problema estrutural. Pessoal, até a volta. Eu espero que vocês tenham meios de muito trabalho e menos tenso, até porque aquele que é considerado um dos tumultuadores do ambiente vai estar, segundo o Renatinho, passeando pela Europa, mas não é passeando, trabalhando que nem um condenado, Renatinho falou isso, ele nem percebeu. Hein, Henrique? Você ouviu o que eu falei? Não hoje. Mas eu espero, pessoal, que a gente vai ter um período difícil. Eu sinto muito que não esteja dividindo com vocês discussões importantes de PCCS, de LOA, né, de PPA, mas a vida continua e as coisas não vão ser de todo prejudicadas pelo fato de entre 21 estar fora daqui. Eu desejo um bom trabalho durante esse mês e espero também que, para mim, a minha estada na Europa possa ser não só sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista partidário e sob o ponto de vista da luta dos socialistas no mundo, profícua para mim e para todos os meus companheiros. Obrigado. Parabéns, vereador Paulo Eduardo. Desejo também uma boa viagem e sucesso. Não é à toa que Vossa Excelência está representando o partido numa homenagem mais do que justa.